Esse último cântico que cantamos é mais do que excelente cantar. Coisa boa estar cantando e ouvindo as vozes de vocês e ver o fervor do cântico de vocês, que me confirma que o Espírito Santo está trabalhando nas nossas vidas. Alegria muito, muito grande mesmo. Queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias, ou como os mais modernos fazem, o seu celular, em Isaías capítulo 66. Isaías 66, nós vamos talvez chegar até o versículo 8, se o Senhor permitir, mas nós vamos começar aqui com um versículo, lendo apenas o versículo 1 e 2. E eu peço que vocês deixem as Bíblias de vocês aí no ponto, para que a gente depois avance o versículo 3 em diante. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir. Diz o Senhor: mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme das minhas palavras. Quantos de vocês temem a Deus? Quantos de vocês já tremeu? Tremeu lendo as palavras do Senhor. Às vezes as pernas não tremem, mas o coração dá uma chacoalhada, né? Tivemos uma reunião com jovens aqui. Creio que a grande maioria, filhos de vocês, deve ter, acho que uns 2 meses. Nós tivemos 2 reuniões. Na primeira, o Evangevaldo compartilhou. E o Evangevaldo compartilhou com os jovens, uns solteiros, né? O Evangevaldo compartilhou sobre a carga, a preocupação dele, de que talvez muitos desses jovens que estão na igreja não conhecem bem nossos inícios, nossos começos, aquilo que pregávamos e insistíamos há 40 anos. O Evangevaldo estava falando sobre a necessidade da gente revisar algumas coisas. Depois, conversando com o presbitério, os irmãos no presbitério demonstraram muita preocupação com o tema da feminilidade e da masculinidade e da falta de percepção da diferença nessa geração nova que aí está. Então me pediram para eu compartilhar sobre esse tema. E antes de compartilhar, eu estava em casa orando e meditando, e disse: o que eu vou levar para esses jovens como ponto de referência? O que eu vou levar para eles como um terreno sólido? Se nós vivemos hoje, e vivemos, com areia movediça para todo lado,
A pergunta que temos que fazer é: onde é que está o terreno sólido? 10 anos atrás? 20 anos atrás? 30? 40? Quem pode convencer um jovem de que 40 anos atrás as coisas eram muitíssimo mais certas do que hoje? Como dizer isso a alguém que tem 20 anos? Vai olhar para a cor dos nossos cabelos, ou para a ausência deles, que muitos já foram embora, e vai dizer: coisa de velho. Irmãos, nós queremos apresentar o tema que foi proposto pelo presbitério, mas queremos colocá-lo em cima de um terreno absoluto, um terreno sólido, indiscutível. Onde nós o encontramos? Há 40 anos? Há 100? 200? 1 milênio? Onde nós vamos encontrar um terreno sólido para discutir esse assunto? Irmãos, no mínimo, há 6.000 anos, no mínimo, nós vamos encontrar um terreno sólido naquele que fez todas as coisas. Ele determinou como fazer, quando fazer, que hora fazer e para que fazer. Ele fez céus e terra, fez plantas e colocou a glória das nuvens nos céus. Ele fez o sol, fez a lua, fez o dia, fez a noite, fez animais e fez seres humanos à sua imagem, fez anjos e fez homens e outros animais materiais. E ele fez macho e fêmea. As Bíblias aqui têm uma certa dificuldadezinha para traduzir, porque o que está lá no original é tão marcante e tão fora do costume de nossos ouvidos que eu não tenho coragem de dizer aqui para vocês. Tem tradução que diz homem e mulher, tem tradução que fala macho e fêmea. No hebraico, você quer saber? Me pergunta depois da reunião que eu te falo. Não dá para falar aqui, você vai se assustar. Eu pergunto: esse que fez todas as coisas, aquele que criou macho e fêmea, não teria ele o direito de fazer como ele quer? Acaso o nosso Deus tem que tomar conselho com alguém? Existe alguma instituição na terra que pode dizer para ele como são as coisas? Ora, irmãos, nós vamos falar desse assunto pisando em terreno sólido como uma rocha. Vamos falar um pouquinho a respeito das diferenças entre o macho e a fêmea. Agora eu quero pedir para vocês todos repetirem assim comigo, todos juntos. Deus fez macho e fêmea. Deus. Oh, glória! O povo falou num tom de quem ama o que Deus diz e o que Deus faz. Vamos ver aqui quantos vão dizer um grande amém para a próxima frase. A mulher foi feita depois do homem. A mulher foi feita depois do homem e para o homem. Aleluia! Nosso Deus Todo-Poderoso, nós vamos voltar a Isaías 66, não pensa que eu esqueci aqui não.
Nosso Deus Todo-Poderoso criou todas as coisas de forma maravilhosa. Para Deus, o Deus eterno, olhar para tudo que Ele fez e dizer: tá bom, gostei. A palavra de Deus diz que Deus viu que era bom. Por que nós estamos discutindo isso hoje? Se já temos um terreno sólido, sabemos como são as coisas, por que nós vamos discutir isso? Nós precisamos discutir isso, precisamos conversar sobre isso, porque Deus tem um inimigo. Vocês conhecem quem é? Vocês sabem? Ele se chama Diabo. Diabo é o adversário. O diabo resolveu competir com Deus. O diabo se rebelou contra Deus. Mas o diabo tem um pequeno limitezinho. Tem uma pequena dificuldade. Satanás. Ele não é capaz de criar um átomo. Ele não cria um átomo, não cria uma molécula, não cria nada, ele não produz nada, ele não tem capacidade criadora. Por isso Deus está nos dizendo aqui: minhas mãos fizeram todas estas coisas, e todas vieram a existir. E o inimigo de Deus não tem como competir com Deus, porque ele não tem como criar. Se ele pudesse, ele já tinha criado um universo inteiro à parte. O que ele faz? Não tendo poder criador, ele faz uma coisa: ele procura destruir o que Deus criou. Essa é a obra dele. Jesus disse: ele vem para matar, para roubar e destruir. Deus é dadivoso, porque Deus faz e dá. O diabo não pode dar, porque ele não tem como fazer. O diabo não pode criar vida, então ele mata. Ele não pode construir, então o negócio dele é destruir. Quando Deus formou o seu povo, retirando milhares de escravos do Egito, Deus já tinha que enfrentar com aquele povo todo tipo de destruição que Deus já tinha feito, que Satanás já tinha feito na história humana. E uma das coisas que o diabo procura destruir, e hoje multiplicou seus esforços, é que os seres humanos foram feitos macho e fêmea. E o diabo quer destruir isso. Deus é tão avesso a essa confusão, que quando ele deu suas leis lá para o povo que saiu do Egito, você não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler, vou citar para quem está anotando, em Deuteronômio 22:5, Deus diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz estas coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Estão vendo aqui o esforço de Deus para manter as coisas da forma que Ele criou? E é necessário criar uma lei para dizer quase que o óbvio: macho é macho, fêmea
é fêmea, macho veste como macho e fêmea veste como fêmea. E se for diferente, Deus diz, é abominável a mim. O que diríamos se fôssemos falar de diferenças? Vamos falar rapidinho para poder voltar logo para Isaías 66. Mas existem diferenças físicas. Qualquer um sabe. Existem diferenças nos órgãos sexuais, no sistema reprodutivo. As diferenças físicas são externas e internas. No sistema endócrino, os hormônios, seios. Todo o formato do corpo da mulher é diferente do homem. Não vamos precisar ficar pregando isso aqui. Vamos falar um pouquinho das diferenças psíquicas. O homem tem muito mais tendência para seguir o intelecto. A mulher, em geral, tem uma tendência maior para seguir a intuição. Por isso, um marido sábio pensa nas coisas como vai ser, tira a lógica das coisas, mas vai perguntar para a mulher, porque às vezes ela enxerga muito mais com a intuição dela do que nós enxergamos com a nossa lógica. E o marido sábio vai lá e diz, e você, o que pensa? E ela diz assim, eu acho que, geralmente por trás desse eu acho que tem muita coisa. Vamos falar do casamento. Você sabe o que uma mulher procura num homem para casar? Pode ter lá uma exceção ou outra, mas é raro. A mulher quer um macho que tenha desejo de cuidar dela e, se necessário, dar a vida por ela. A mulher, quando encontra um homem assim que olha para ela, ela derrete. Um homem que tem no coração definido que vai cuidar dela até a morte, se necessário. Um homem não procura isso numa mulher. Eu nunca pensei em Rejane dessa maneira. Eu vou dizer para vocês o que um homem, em geral, está procurando. Ele está procurando uma mulher que seja digna dele cuidar dela e, se necessário, morrer por ela. É o oposto. Quando ele vê uma assim que olha para ele, ele diz, é dessa que eu vou cuidar. A mulher pensa muito mais no concreto, no prático. O homem pensa muito mais no abstrato. Você percebe como o homem está sempre pensando no futuro? Homem que é homem pensa no futuro e quer saber para que vai fazer e gosta de desafios. Um homem passa o dia, passou um dia, passou o sábado, o homem e a mulher foram dormir. Você sabe como é que esse homem está feliz? Esse homem está contente se ele sabe que o que ele fez durante o dia cooperou com os alvos que ele tem. Ele tem alvos em mente, ele é um sonhador, ele tem projetos. E ele sabe que naquele dia algo foi feito para avançar. E ele fica feliz. Você sabe como é que a mulher vai dormir feliz? A mulher vai dormir feliz quando ela sabe que todas as necessidades em volta dela, que ela
podia atender, ela atendeu. Não quer saber de amanhã, depois da manhã? Meus filhos estão de barriga cheia e gostaram da lasanha que eu fiz. Pronto, ela está feliz. São diferenças psíquicas. Põe um homem e uma mulher para conversar, geralmente o maior problema é que o homem tem um monte de caixinha na cabeça, né? Eu não sei se todos vocês são assim, mas minha cabeça tem uma caixinha para isso, uma caixinha para aquilo, uma caixinha para aquilo outro. Quando eu estou resolvendo um negócio, eu olho aquele negócio. A mulher não tem caixinhas. A mulher tem todo um cruzamento de linhas e fios elétricos passando por ali, e de repente está num assunto, salta para casa e não entendeu. Estava nessa caixa, ela já pulou para o outro lado. Que maravilhoso é o Senhor, que maravilhoso. Não sei se vocês sabem, alguns podem estar duvidando, vou falar logo aqui de pesquisa científica. Vocês sabem que uma menina de 5 anos de idade, ela reconhece uma menina de 5 meses de idade, ela reconhece alguém numa foto. Ela vê uma foto e reconhece. 5 meses. O menino, olha para um lado, olha para o outro, não sabe quem é quem. No entanto, esse menino que parece que não é observador, você coloca na mão dele um brinquedo mecânico, e ele está montando coisa, e a menina está olhando assim, não sei porque que ele gosta disso. São diferenças, e isso é ciência e estatística para todo lado, comprovando essas diferenças. Vamos à maior diferença de todas, a espiritual. A diferença espiritual. Por que tem tanta mulher na igreja? E tão menos homens na igreja? Por que você convoca uma reunião de oração, vem 50 mulheres e 2 homens? O que há? É simples demais. A mulher se converte muito mais fácil. Nós não vimos que a mulher está procurando um homem que cuide dela, que dê a vida por ela. Ela vai aqui, não tem, vai no outro, não tem, vai lá, não sei, mas não tem. Aí ela olha para Jesus, esse morreu por mim, cuida de mim, vai cuidar de mim. E o homem para chegar a Jesus, ele tem que reconhecer que ele é atrapalhado, ruim, incapaz. Ele chega lá, porque ele foi feito para dizer, eu estou na frente das coisas. É muito mais difícil para um homem se humilhar do que para uma mulher, por questões naturais. Sempre foi assim. Por isso as mulheres, inclusive, oram mais. Os homens têm a tendência, a ideia veio na cabeça, vou fazer. A mulher, a ideia veio na cabeça, ela, vou ajoelhar. É ou não é, gente? Bom, o que está acontecendo nos nossos dias? Não sei quanto que vocês, na idade escolar, estudaram história, não sei quanto que vocês captaram dessa realidade de que no Ocidente não existe apenas uma igreja, vamos chamar assim, católica e evangélica, que cresceu no Ocidente. Obviamente, muito mais do que nos países do Oriente, tanto dos países que estão sob controle do islamismo, como os países eurasianos, como Rússia e China, que vivem uma realidade de expulsar a fé cristã do meio deles.
Aqui no Ocidente, nós não temos apenas a igreja mantendo padrões. No Ocidente, como fruto de séculos de missões, de evangelismo, de pregações, a sociedade foi cristianizada. Então, o que nós temos no Ocidente, cada vez menos, é uma sociedade que foi afetada pela vida dos cristãos. Os padrões das Escrituras entraram na sociedade, na Europa, na América do Norte, e depois, graças ao envio de muitos missionários, entraram aqui na América do Sul. Agora nós vamos apelar um pouquinho para as últimas décadas. Eu as vivi e eu sou testemunha. Nos anos 60, sabendo que Deuteronômio 22 era muito importante para Deus, o inimigo inspirou alguém que teve uma ideia brilhante do inferno. De brilhante não tem nada. Moda unissex. Moda unissex. Vamos diminuir essas diferenças. E a sociedade inteira aceitou. O que veio como resultado? Anos 70, ninguém mais falava em unissex, a questão era homossex. Nos anos 80 e 90, o bissex e o transsex. Ainda, creio que na década de 2000, li uma entrevista feita com um desses nomes famosos da alta costura, e perguntaram para ele qual era o objetivo de um costureiro de alta moda. E ele dizia, entre outras coisas, deixar a mulher feia e o homem afeminado. Costureiro de alta moda. Irmãos, vamos voltar a Isaías 66, então. Tendo posto esse tema como tema de altíssima importância nos nossos dias, deixa eu contar para vocês aqui, a que contexto Isaías estava se referindo quando escreveu esse capítulo aqui, Isaías 66. Esse capítulo foi escrito séculos antes dos israelitas, os judeus, poderem colocá-lo em prática. Foi escrito muito antes do cativeiro na Babilônia. Quando Israel foi levado cativo à Babilônia, o templo foi destruído. Primeiro teve uma invasão branda, Nabucodonosor não destruiu tudo, e muitos, quando viram que Nabucodonosor não tinha feito como os profetas estavam dizendo, muitos em Israel disseram, viram, não era tanto assim, os profetas exageraram. Passa um tempo, Nabucodonosor decide destruir tudo, e se cumprem as profecias. Aqui em Isaías 66, nós já estamos lendo uma profecia que foi escrita antes do cativeiro, mas visava instrução aos judeus para o retorno do cativeiro. Quando eles vieram e eles queriam uma coisa principal: reconstruir o templo. Então, pelo contexto desse capítulo, você vê que ele, apesar de ter sido escrito mais de século antes,
ele se referia a essa situação quando os judeus estavam voltando para Israel e se dedicando à reconstrução do templo. Vamos ver o que Deus diz aqui? O céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Vocês estão pensando em fabricar uma casa para mim? Que casa me edificareis vós? Qual vocês pensam que é o lugar que eu posso descansar? Vocês querem construir um lugar de repouso para mim? Porque minha mão fez todas as coisas. Vocês querem que eu more aí, para vocês chegarem perto de mim, e eu poder então olhar vocês novamente, cuidar de vocês novamente? É isso que vocês querem? Deus está dizendo: vocês continuam enganados. Não é por causa desse templo que eu vou olhar para vocês. Você, meu irmão, minha irmã, nessa noite, você quer que Deus esteja olhando para você, com os olhos em você? Deus diz: só tem um jeito. O homem para quem olharei é este. O vitorioso. Não. O aflito. O cheio de gás. Não. O abatido. Abatido de espírito. E que treme da minha palavra. Irmãos, nós trememos diante da palavra do Senhor, que nos diz que Ele fez macho e fêmea, e nós vivemos numa sociedade que quer calar isso, prender até mesmo os que falem isso, chamar a esses que dizem o que Deus diz, chamar a esses de odiosos, de estarem usando linguagem de ódio. Trememos diante da palavra do Senhor. O texto seguir, versículo 3. Antes da gente ler, eu quero dar uma dica para vocês, para poder entender o versículo. Esse texto, no original, ele é tão surpresivo, ele é tão forte, tão contundente, tão estranho, que os tradutores não têm coragem de botar como está lá. Então, sabe o que eles fazem? Eles colocam coisas que não estão no texto. Você pode pegar a sua caneta e nesse versículo 3, riscar toda vez que vem a expressão como o que. O que imola o boi é como o que comete suicídio. Não tem esse como o que. O que está no texto é: o que imola um boi comete suicídio. Vamos continuar lendo o texto, pulando esse como que. O que sacrifica um cordeiro quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação oferece sangue de porco.
O que queima incenso bendiz a um ídolo. Como esses escolheram os seus próprios caminhos, a sua alma se deleita nas suas abominações. Como vamos entender uma coisa dessas? O que oferece uma oblação, o que queima incenso, bendiz a um ídolo. Se Deus tinha mandado oferecer incenso no templo, do que Deus está falando aqui? Deus está falando aqui sobre mistura. Mistura. Está falando daqueles que num ambiente fazem, como Deus diz, no outro ambiente fazem completamente diferente. Deus está falando aqui que eles eram religiosos, que havia entre os que sacrificavam um boi no templo, havia assassinos, que havia entre os que queimavam incenso, havia aqueles que adoravam ídolos. Quantos ídolos temos ao nosso redor? Contei aqui semana passada, acho que vou contar aqui de novo hoje. Acho que tem uns, sei lá, não sei se chega a 20 anos, 15 anos no mínimo. Um irmão de quem eu estava procurando me afastar, era um bem entusiástico torcedor do Bahia. E como estava chegando no final de um campeonato, tinha um jogo do Bahia lá, que, não sei, não me lembro, parece que Bahia ia subir de divisão. Eu fui lá com ele. Fui por amizade. Eu não sou torcedor do Bahia, né? Quando nós chegamos, entramos por aquela entrada que tinha ali onde é a ladeira que desce ali. Entramos no estádio, chegamos nas arquibancadas e o lado de cá estava meio cheio, do lado de lá tinha um lugar, acho que estava mais vazio. O irmão disse, vamos para lá para aquele canto. Nós descemos os degraus até o alambrado e depois fomos caminhando ali por baixo, passando por trás de uma das goleiras. E quando nós estamos ali atrás das goleiras, nós estamos de frente para o povo que estava nas arquibancadas do outro lado. E nós estamos ali, e quando nós estamos caminhando assim, daqui a pouco eu ouço algo desse tipo. E havia uma torcida organizada que se levantou. Obviamente o Bahia estava entrando em campo, e aquele povo se levantou com uma vibração imensa. Tomei até um susto, barulho alto. Quando eu olhei para aquilo, Deus falou comigo, e Deus me perguntou assim: você sabia que quem fez, quem produziu, quem criou essa vibração no coração do homem fui eu? Você sabia que eu quero que o homem vibre? E quem criou esse negócio gostoso aí fui eu? É óbvio, né? Não tinha que responder. Agora, você sabia que eu criei isso para o meu filho? Era para esse povo fazer isso com o meu filho, e somente com o meu filho. Subimos, sentei do lado do irmão e disse: você sabe o que Deus me falou quando estava lá embaixo? Falou assim, 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 assim. Poxa, você podia ter deixado para me contar isso depois do jogo. Eu não aprendi bem a lição. Passaram-se uns 5, 6 anos mais.
Tinha um outro irmão que eu estava ali me esforçando toda semana com ele, irmão muito querido, estava com dificuldade, lá estou eu com o irmão. E o irmão era torcedor de quê? Do Vitória. Então lá vou eu para o Barradão com o irmão. A gente ia, depois saía para comer alguma coisa. Eu acho que eu fui 2 ou 3 vezes com ele lá. Me lembro na primeira vez que eu entrei com ele ali, eu fiquei um pouco assustado. O estádio estava meio vazio, então você sentava um pouco longe, mas tinha pessoas assim, não era aquele negócio de gritar palavrão em coro, não. Tinha gente gritando palavrão em coro consigo mesmo o tempo inteiro, a 2 metros de distância. Eu me lembro que tinha um coitado de um lateral assim, que perdia quase todas. Aí o cara passava por ele, o cara levantava e xingava: você não joga nada, seu. Aí lá pelas tantas, o cara acertava uma jogada, e ele levantava e dizia: agora você acertou, seu. É um negócio interminável. Passou o ano, eu fui 1 ou 2 vezes. No fim do ano, era uma situação onde esse clube do Vitória, se ganhasse, subia de divisão. Não me lembro que divisão estava, se era da terceira para a segunda ou da segunda para a primeira. E eu fui com esse irmão. E eu quero que vocês prestem muita atenção aqui, nessa parte do testemunho. O estádio estava cheio, irmãos. O Vitória precisava ganhar. O estádio estava completamente lotado. Tem um morro ali, estava de frente, eu estava numa posição de frente para o morro estava lotado, estava tudo lotado, não tinha espaço para nada. E o Vitória começou a ganhar. O Vitória, eu acho que fez 1 gol, 2 gols, quando estava lá no terceiro. Aquele povo, não sei de onde eles tiraram, mas todo mundo tinha uma camiseta branca na mão. Não sei se estava no bolso, não sei o que eles fizeram. Mas o estádio inteiro estava assim, ou com um pano, uma camiseta branca. Muitos palavrões, claro, durante o jogo todo. Mas como ali estava chegando perto do jogo e o Vitória estava subindo de divisão, o povo estava cantando numa alegria contagiante. Você sabe o que eles cantavam? Vitória, Vitória é minha vida, Vitória meu amor. Eu parei, olhei, e Deus volta a falar comigo e diz: quando é que você vai entender que isso aqui é um templo? Quando é que você vai ver que isso aqui é pura idolatria? O pior estava para vir, irmãos. Deus me perguntou assim: você sabe por que você está aqui? Vou te explicar por que você está aqui. É porque você é ruim demais. Você está muito longe da santidade. É porque você não está entendendo nada que você está aqui. Quer saber? Você aguenta os palavrões por um motivo: porque você é ruim. Você é capaz de estar aqui diante dessa idolatria e aguenta, porque você é ruim. Mas Deus não disse assim: deu para você, acabou. Deus me disse mais uma coisa. Você sabe qual é o maior problema quando você vem aqui? O maior problema é que você me traz para cá. Eu estou dentro de você e você me traz para um lugar desses.
Você aguenta esses palavrões, mas eu não aguento. Você acha que não é podre essa idolatria, mas eu acho que é. Você quer fazer o favor, me disse Deus, de me tirar daqui? Me arranca daqui, porque eu estou com nojo disso. Virei para o irmão e falei assim. O irmão baixou a cabeça e disse: vamos embora. E ele nunca mais foi nesse estádio. Ele que pensava que tinha motivos, percebeu que não tinha motivos para estar lá. Irmãos, às vezes não percebemos essas coisas que estão no versículo 3, porque não estamos com a mente de Deus. O que mola um boi é um homicida. Quantos na nossa geração têm consciência do pior de todos os homicídios, que é feito com aquela criancinha que está dentro do útero da mãe, e quando vê aquele instrumento penetrando, ela quer fugir e não consegue? Para nós, é só um aborto. Vamos ao versículo 5. E com o versículo 5 pretendemos ir desfechando a nossa palavra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem. Olha aqui o que havia aqui em Israel. Havia pessoas que temiam a palavra do Senhor, e havia irmãos dentre eles que os aborreciam. Você sabe como é que você aborrece um que teme a palavra do Senhor? Que radical. Não é tanto assim, não. Para que isso? É muito radical. Isso era o que acontecia em Israel nos tempos pré-exílio. Os poucos que davam ouvido aos profetas temiam e tremiam. Os demais, que nada, você está exagerando. E quando eles voltam também assim, com muitos cheios de temor e tremor, e com aqueles que consideravam a esses radicais. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam, por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem, aqui ele vai mostrar um tipo de zombaria que havia: mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Era uma forma de zombar aqueles que estavam levando a palavra do Senhor ao extremo de tremerem. Mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Aqui diz assim: esses serão confundidos. Eu perguntei ao Senhor, que palavra tem o Senhor para trazer ânimo e consolo aos corações dos meus irmãos? E o Senhor colocou uma palavra na minha mente que eu disse: Senhor, esse aí é o consolo? Isso foi hoje aqui enquanto cantávamos. Que veio ao meu coração dizer aos irmãos:
as lutas vão aumentar. As lutas não estão em projeto de diminuir. As lutas vão aumentar. Eu não sei até onde, eu não sei por quanto tempo, mas digo a vocês, as lutas vão aumentar. E porque isso seria uma palavra de ânimo, eu pergunto ao Senhor. E o Senhor me disse ao meu coração, diz para eles que eu estou com eles. As lutas vão aumentar. Mas a presença do Senhor não é para que escapemos das lutas. A palavra do Senhor para nós não tem a ver com facilitar a nossa vida ou facilitar a nossa pregação e a nossa vivência neste mundo tenebroso. A palavra do Senhor tem a ver que em meio a lutas crescentes, Ele está conosco. E talvez alguns de nós precise que as lutas aumentem. Porque, simples, porque Deus está num alto e sublime trono. Ele é o Criador. Quem sobe lá? Quem bota uma escadinha e vai falar com Ele? Como é possível ter os olhos do Senhor sobre nós se Ele está tão alto? Ele resolveu essa problemática de forma bastante simples. Ele diz: não queira subir nada, desça, desça. Talvez alguns de nós precisemos que as lutas aumentem, para que nos tornemos aflitos, abatidos e cheios de temor e tremor pela palavra do Senhor. Deus está formando um povo radical. Quando eu falei para os jovens, há um mês e pouco atrás, eu disse: o título da nossa pregação aqui é macho ou fêmea. Quando falei com os pais semana passada, Senhor, nós temos que acrescentar um título aqui. Qual é o título da nossa pregação de hoje? É tudo ou nada. Não existe meio termo na palavra do Senhor. Não existe um lugar médio aonde eu possa me encontrar com o Senhor. O único lugar que eu posso me encontrar com o Senhor é lá embaixo, reconhecendo a minha ruindade o tempo todo, reconhecendo a minha ruindade, sabendo de todo o meu coração que qualquer coisa boa ou positiva que possa haver é dele, é ele que fez. E a mim me cabe ir lá embaixo, eu encontro um novo e vivo caminho para falar com Ele. Lá embaixo eu encontro Cristo anulado e crucificado. É na humilhação, no temor e no tremor que eu me encontro com esse Jesus. E Ele diz: aqui está escancarada a porta de meu Pai para você. Ele está olhando para você e eu também. Quanto à questão da diferença entre macho e fêmea, adaptemos-nos todos à mente de Deus. Desenvolvamos cada um aquilo que nos é próprio. Homens, desenvolvam veracidade sacrificial. Veracidade sacrificial. Desenvolvam o desejo de buscar e planejar uma vida
com mais presença de Deus ao teu redor e na tua família. Mulheres, busquem desenvolver o que lhe é próprio. Desenvolvam sensibilidade, doçura e submissão. Todos tenhamos o cuidado ao nos vestirmos. Não coloquemos roupa que nem de longe possa parecer outra coisa. Não andemos atrás da moda. Nunca vi na Bíblia, não conheço história de um homem desenvolver sua identidade se enchendo de penduricalhos. Eu vejo na Bíblia penduricalhos, e penduricalhos eu não estou falando no sentido negativo, mas aquilo que você pendura na orelha, pendura no pescoço, pendura no pulso, pendura aqui, pendura ali. Isso é muito próprio das mulheres, que as mulheres se enfeitem, porque já são lindas e vão ser ainda mais se enfeitando. Os homens, põem os penduricalhos longe. Sejamos radicais, irmãos, porque o nosso Senhor é um Deus de tudo ou nada. E uma última prova de que com Deus é tudo ou nada. Se tudo que foi dito até aqui ainda não fixou na sua cabeça, quero te ajudar agora. Por que com Deus é tudo ou nada, gente? É simples demais. É porque Deus é tudo e nós não somos nada. Nós somos tão nada que Jesus olhou e disse assim: você não vai fazer nada sem mim. Sem mim nada podeis fazer.